Você sabe o que é um piloto? Como ele é feito? Bem-vindos a mais um Lulus Indica, e hoje a gente começa uma série muito especial que eu fiz com todo o meu coração, que a gente vai falar sobre como são feitas as séries, do começo até o fim. E pra você começar a falar de uma série, o tópico número 1, não tem como a gente fugir dele, são os pilotos, não é mesmo? Fica aqui ligado no canal que a gente vai falar tudo sobre isso, não deixe de se inscrever, de deixar seu like, que eu sei que você vai gostar desse vídeo, e também acompanhar tudo mais que tá saindo aqui no canal, que tem muitas coisas incríveis, então vamos lá. Várias séries, quando você vai procurar o nome do episódio, você encontra então o primeiro episódio, que pode ter um título ou pode simplesmente se chamar Pilot. O Pilot, ou piloto, então, é o primeiro episódio de uma série. E para você chegar nesse piloto, existe na verdade uma trilha a ser tomada antes dele. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é a storyline. Para você conseguir desenvolver uma série, a primeira coisa que você tem que pensar é sobre o que essa série vai falar. Quem é o protagonista, onde ele mora, o que ele faz. Você tem que ter tipo um resumão, uma sinopse da série para você começar a criar em cima dela. É a partir daí que você vai conseguir criar toda a atmosfera, a ambientação, tudo que você precisa para dar rumo à sua história. Isso é basicamente para qualquer coisa, na verdade, que você vai criar. Seja um filme, seja um livro, seja uma série. Depois disso, você vai definir qual é a categoria que essa série se inclui, se ela vai ser uma minissérie, uma série completa. Você tem que pensar no tema dela, que vai refletir na categoria, porque se for uma série de comédia, ela pode ser de 20 minutos. Séries dramáticas não são de 20 minutos. Não existem, pelo menos, né? Pode ser que você queira inovar e fazer uma coisa diferente. Mas para você conseguir criar o contexto de uma série dramática, é muito necessário mais tempo. Isso, pelo menos, é a percepção de todo mundo. Você pode ser um inovador que faz uma série mais curta. As séries de comédia podem ser de 20, 30, 40, 1 hora. Você pode fazer um drama de 40, 50, 1 hora e meia. Sherlock era de 1 hora e meia, cara. E era uma puta de uma obra-prima. Então, assim, o céu é o limite, desde que tenha um tempo de duração suficiente para você conseguir desenvolver uma história dentro desse tempo. O quarto ponto é a criação de mundo, ou seja, você vai definir naquele momento o universo que o seu protagonista vive. E isso não é simplesmente escrever Nova York. Você tem que escrever Nova York em 2010, estava acontecendo isso, tinha isso. Você tem que fazer um senhor de um estudo. Se for algo histórico, tipo Peaky Blinders, você tem que ir lá para aquela Inglaterra, para aquele momento histórico, para aquele povo que você tá explorando, que no caso eram os Peaky Blinders, então você vai entender quem eram os Peaky Blinders, como eles agiam, o que eles faziam. Isso é criação de mundo, é você criar um ambiente e definir como seus protagonistas e seus personagens vão viver nesse ambiente, mais ou menos. Não precisa falar, o Tommy vai fazer isso, mas você pode ter uma noção de que, tipo, tem um líder da gangue, tem um irmão que ajuda, você tem que criar mais ou menos o universo que você vai apresentar. Vou dar um exemplo fácil. Harry Potter. Quando a J.K. Rowling foi escrever Harry Potter, ela teve que pensar em todos os detalhes desse universo. Quais criaturas mágicas iam habitar, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando. O quinto ponto, que daí você começa a encaminhar para o que eu tava falando, que é criar os personagens, ou seja, você não vai ter só um protagonista. Você, por exemplo, em How I Met Your Mother, provavelmente eles viraram e falaram, eu vou contar a história sobre um cara com os amigos dele e ele vai conhecer a mulher da vida dele. E ele sempre vai ter desilusões até o momento que ele vai chegar e conhecer a mulher da vida dele. Essa foi a base, provavelmente, de How I Met Your Mother, que a gente consegue perceber pelo contexto do primeiro episódio, porque o episódio já tem a parte em que ele conta pros filhos como ele conheceu a mãe. Então, a partir daquele momento, você já percebe que esse é o objetivo da série. E ela te apresenta de primeira. Por isso que quando eu analiso um piloto aqui, muitas vezes eu critico isso, porque no primeiro episódio você não tem uma conclusão do que eles querem. E você tem que ter uma conclusão. Em Stranger Things, no primeiro episódio, você sabe que o objetivo da série é achar o Will. Só que você também é apresentado outras coisas que estão acontecendo. E essa é a importância da criação de mundo e dos personagens, porque juntos eles vão criar a série perfeita. Cara, essa série pode ser tipo Once Upon a Time, que não tem efeitos visuais tão incríveis, mas existe um mundo ali que é apresentado no primeiro episódio e você já entende o que tá acontecendo. No caso, você sabe que vai recontar a história dos contos de fadas, e que tem a Branca de Neve, tem a Bruxa-Má, e a filha deles é a salvadora do universo. Então isso é apresentado no primeiro episódio, você já sabe disso, e tudo é contextualizado no piloto por causa disso. Ou seja, o piloto não pode ser construído sem tudo isso, porque aí você vai ficar bem perdido e fazer qualquer coisa, e vai acabar mudando de ideia, e essa série vai ficar sem pé nem cabeça. Mas, antes de chegar no piloto, ainda tem 2 pontos muito importantes. O primeiro é você criar uma sinopse geral da série. Não é sempre que eles fazem isso, tá? E eu digo isso
como um ponto crucial, porque eu acredito pra se fazer uma série de excelência, mas excelência mesmo, cara, é quando você tem começo, meio e fim, ou seja, você planejou suas temporadas. Vou dar um exemplo que deu errado, mas que era mais ou menos o objetivo. Em Game of Thrones eles falaram, vamos fazer uma temporada por livro. Foi uma ambição bem grande, porque os livros são muito mais complexos do que a série, mas até a 5ª temporada, em que eles estavam seguindo os livros, você tem que concordar comigo que tava perfeitinho, porque eles sabiam o que era importante pra aquela temporada e o que deveria ser apresentado, então não ficou um monte de coisa perdida, que nem foi o final de Game of Thrones. Fica a reflexão pra você entender, então, qual é a importância de você definir já desde o começo o tamanho da sua série. Fleabag é uma série que estreou ano passado, retrasado na verdade, e teve só 2 temporadas, e muita gente falou, nossa, eu queria mais. Não é o objetivo. A Phoebe, quando escreveu a série, ela falou, vai ter a 1ª temporada que vai acontecer isso, vai ter a 2ª que vai acontecer isso e ponto. Isso é a arte de se fazer uma série de qualidade. Tanto que a série é super boa, o final é maravilhoso e você não precisa de uma continuação. Você poderia ter? Poderia, ela não termina com um ponto final, tipo, todo mundo morre e não tem como continuar a história. Tem como se continuar, mas você percebe que não é necessário, porque ela é tão bem construída que quando ela acaba, acabou. E aquilo é suficiente pra você. E aí o outro elemento que eu falei é você fazer a sinopse da temporada, ou seja, a primeira coisa é você definir o que você quer por temporada. Isso não necessariamente acontece, como eu disse, tá? Mas é importante, essa parte necessariamente tem que acontecer, cara, porque se você planeja simplesmente um piloto e não pensa no que você apresentar na temporada, aí você tá bem perdido. Você vai sentar e escrever. A temporada 1 vai ser sobre a minha heroína chegar até Paris, porque era o sonho dela. Como será feito isso? Cada episódio vai ter um passo para chegar até esse destino final. No primeiro episódio, ela vai fazer uma reflexão da vida dela, vai definir que ela precisa de outra coisa e que o objetivo dela agora é redefinir a vida dela em Paris, porque ela sabe que tudo vai dar certo se ela for pra Paris. Aí no segundo episódio, ela vai começar a repensar como é que ela vai fazer as finanças. E aí ela vai começar a pensar no emprego, se ela tem que achar outro emprego, se ela tem que guardar mais dinheiro. No terceiro episódio, ela também vai considerar vender as coisas do apartamento dela. Então assim, você pode classificar a série como comédia ou como drama, tipo uma pessoa que precisa mudar de vida porque ela tá num momento muito fossa, ou uma comédia que você simplesmente ela tá querendo, ela é aventureira, espírito livre, ela quer ir pra Paris. Então nesses episódios, você percebe que eu dei um texto muito generalizado, que pode ser engraçado, tipo, ela resolve vender as coisas do apartamento e ela fica sem nada. Pode ser dramático e pode ser engraçado. Então assim, você vai construindo pra que no final da temporada chegue naquele objetivo, mas tem que fazer sentido. Aí você criou então a sinopse, né? Como é que vai ser seus episódios, como é que cada um vai ser. E aí a parte importante, como você vai contar essa história? Você tem o que vai ser apresentado naquele episódio, mas antes de você ir lá correndo fazer o seu piloto, você tem que definir como contar a história. O que é isso, Lourdes? Qual é a forma de narrativa que você vai seguir? Vou dar um exemplo de novo de How I Met Your Mother, em que ele conversa com os filhos, várias vezes ele é o narrador da própria história e ele comenta em pedaços da história coisas que acontecem. Essa é a base de How I Met Your Mother, é ele conversando, relembrando de coisas que já aconteceram e mostrando pro telespectador essas cenas acontecendo simultaneamente. Se você pegar, por exemplo, Game of Thrones, na série isso não acontece, mas nos livros, por capítulo, tem ponto de vista de cada um dos personagens, ou seja, tem um capítulo que o Ned narra, tem um capítulo que a Sansa narra, tem um capítulo que a Arya narra, mas na série foi aquela coisa mais narrativa padrão. Você pode ter, por exemplo, o exemplo de Fleabag, em que ela fala com o público, que é uma coisa bem Deadpool, pra quem não assistiu Fleabag. Ou seja, tá rolando a cena, e aí ela tá aqui conversando com a irmã dela, tá numa discussão, e ela olha tá bom, sei que ela vai fazer isso. E ela tem uma interação, então, com o seu telespectador, ou seja, você. Você se sente parte da história porque ela tá conversando com você. Então tem várias formas de você fazer a narrativa e esse ponto é importante pra você saber como você vai conduzir o resto da série. Não adianta você me escrever um piloto em que você coloca a terceira pessoa e a partir do segundo episódio nunca mais você conversa com a protagonista. Isso não faz sentido nenhum e fica sem pé nem cabeça. Outro ponto importante, a gente já tá chegando, prometo, mas você tem que pensar também na sua estratégia narrativa. Você vai colocar flashbacks, flash forwards, você vai mudar o tempo, você vai contar a sua história em mais de uma linha do tempo. Se você for, você tem que tomar cuidado com isso. Vou dar o exemplo de Dark, que tem momentos em que você viaja no tempo. Isso desde o começo você sabe, não é um spoiler, tá? Então assim, tem um momento que você tá em 1980, tem um momento que você tá em 1990, tem 2000. É confuso pro telespectador se você não deixar isso bem definido, ou seja, definir a narrativa e definir como você vai fazer isso. Vai ser um flashback? Ou tem um ponto da narrativa em que ele entra num buraco e sai em outro lugar? E é aí que você fala, ok, eu tenho todos os pontos destrinchados da minha série, eu sei tudo que eu quero falar nela, eu tenho assim do A ao Z. O que falta agora eu fazer pra vender essa série? Fazer o piloto. Então, na verdade, assim, o cara vai chegar lá na produtora, né, na Warner, na Netflix e vai falar,
tem uma ideia sensacional de uma série, essa é a ideia. Ele vai apresentar tudo isso que a gente falou até agora, entendeu? Basicamente. E aí ele vai virar e falar, tem um aval de vocês para fazer um piloto, e aí a Netflix vai olhar e falar, achei interessante, gostei, vamos te dar um piloto. Faz um piloto e a gente conversa. No caso, a Netflix, ela faz pouco isso, né? Vocês percebem que eles geralmente já dão a série inteira. No caso de séries que são televisionadas, né? Passam na CBS, na Fox, na Sony, canais brasileiros e também canais americanos. Elas geralmente são encomendadas um número X de episódios. Geralmente se pede o piloto, se o piloto passa, bora pro próximo. Ou se a história é tão boa, tipo, nossa, já tem a Meryl Streep escalada pra ser a protagonista, e a Netflix fala, manda bala, você já faz a série inteira, óbvio. Mas o tradicional é, vendi, fiz meu piloto, assistiram meu piloto, gostaram, deram ok pra mais alguns episódios, faço mais alguns episódios. Por isso que tem muita série que você pega e que não tem final mesmo, tipo, parou no meio da temporada, porque assim, não teve nem como continuar, porque não tava indo bem, a audiência tava ruim. Hoje em dia, com os streamings, você faz séries completinhas, então você tem que vender nesse formato que eu te falei. Fechado, tipo, quanto mais informação você tiver, melhor. Olha, vão ser 4 temporadas, cada temporada vai falar de tal coisa, cada episódio vai ser sobre a trajetória dos protagonistas e lá. Você apresentou a história, vendeu, eles te dão a vaga pra fazer a primeira temporada. E aí, a segunda, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que o hype seja tão grande que ela seja renovada antes de estrear, e que a qualidade seja tão boa por causa dos atores, ou simplesmente assim, a primeira recepção, as primeiras tentativas de exibir a série já foram tão boas que eles já garantem e renovam então, e vão renovando temporada atrás temporada. Mas isso é algo bem novo que tá acontecendo, então ainda tá se entendendo melhor como tá funcionando essa nova logística. E aí você vai fazer o piloto. Você chega finalmente no momento de fazer o piloto. Então o que o piloto tem que ter para ser um bom piloto? Vamos resumir então. Você tem que ter uma explicação clara de quem é o seu protagonista, o que ele quer da vida, onde ele mora, quem são as pessoas que estão ao redor dele. Existe um vilão? Esse vilão, ele está presente na vida e ele ainda vai surgir? Ou é um amigo que vai se tornar um vilão? Você tem que deixar isso pelo menos na atmosfera. Vou dar um exemplo do Punisher. Você sabe desde o começo quem vai ser o vilão se você lê o quadrinho, mas se você não lê, existe aí uma reviravolta interessante. Então, de duas formas você agrada a sua plateia de maneiras diferentes. Deu pra entender? Então você vai construir todo o seu universo no piloto. Por isso que ele é tão importante. É por isso que eu faço críticas de piloto. Porque eles dizem muito sobre o rumo que a série vai seguir. Lógico, toda a série demora pelo menos uns 3 a 5 capítulos pra realmente pegar no tranco, entendeu? O negócio andar bonitinho e você sentir que é uma série perfeitinha, sabe? Porque muitas vezes eles gravam o piloto, ou o segundo episódio. Raramente eles gravam a temporada inteira, que nem era Game of Thrones. Hoje tá se tornando mais comum. Então entendam que as séries até pouco tempo atrás era essa coisa de que, tipo, o piloto dependia do sucesso dele pra série continuar. Por isso que ele é tão importante, é por isso que eu gosto muito de falar sobre pilotos. E quando eu critiquei, por exemplo, o FBI e o pessoal caiu matando depois que assistiu a temporada inteira, cara, eu vi um episódio. Vocês têm que entender que aquele primeiro episódio não me apresentou os personagens. Eu não sei nada sobre os dois protagonistas, nada. Além do fato de que eles trabalham na FBI. E isso não é legal, eu tenho que ter algum carisma ali. Vou dar um exemplo de Bones. No primeiro episódio eu já sei quem é ela, já sei quem é ele. São os dois que vão fazer uma dupla e vão investigar as coisas. E eu sei quem são as pessoas que estão por trás do laboratório dando suporte pra Bones. Você tem que ter essa contextualização para que eu me apegue na série e fale, a partir do primeiro episódio, vou continuar vendo. Tanto que muita gente até hoje vê o primeiro episódio e desiste. E tem gente que persiste. Legal, cara. Eu não. Eu tenho muita série pra assistir, mas eu tenho que dar prioridade. Por isso que o piloto é tão importante. Se ele te apresenta uma história muito legal, você fica preso e vai querer maratonar. Se a história é morna, você já vai talvez, se eu não tô fazendo nada, eu até vou ver. Ou depois eu volto a ver. Mas se o episódio é muito ruim, é difícil você continuar. Essa é a importância do piloto. Eu espero ter explicado direitinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que você assista pelo menos 3 episódios. Eu sempre vou reforçar isso. E eu espero que você tenha gostado dessa série nova. Coloca aqui nos comentários se você curtiu, se você não curtiu, o que você não curtiu, pra eu melhorar pro próximo vídeo. E mês que vem a gente volta com um vídeo novíssimo falando sobre o próximo tema dessa série de Explicando as Séries. Muito obrigada por mais assistir esse vídeo aqui comigo. Um abraço e até a próxima.